Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que é motivo de grande alegria, onde mais uma vez nós estamos ao vivo, para darmos continuidade ao tema da nossa série de estudo bíblico, a falsa unção versus a verdadeira unção. Que Deus esteja iluminando os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos entender e compreender a sua santíssima palavra. Eu quero iniciar lendo um texto bíblico que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: se você tem Bíblia, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 3, e o versículo de número 1, onde está escrito: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu quero ler novamente esse texto. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Palavra de Deus para a nossa reflexão, para a nossa mensagem de hoje, dando continuidade ao nosso tema, a falsa unção versus a verdadeira unção. Amados e queridos irmãos, nós vimos no estudo anterior que a unção com óleo, ela foi estabelecida por Deus. Nós vimos também que a unção com óleo ela era direcionada para os reis, para os profetas e para os sacerdotes. Nós vimos que de Moisés até Cristo, só quem era consagrado, só quem recebia o óleo da unção sobre a sua cabeça eram os reis, eram os profetas e eram os sacerdotes. Nós vimos também que de Jesus para frente não mais havia a unção com óleo, porque a unção com óleo, ela representava, ela apontava para Jesus. Com a vinda de Jesus, a unção com óleo, ela parou, porque era uma sombra. Hebreus capítulo 10 e o versículo 1 diz que a lei era uma sombra, a lei era a sombra, ou seja, a lei ela apontava para Jesus. Com a vinda de Jesus, a unção com óleo, a unção ela se cumpriu em Jesus. Amém? Não havia unção de pastores no Testamento.
O propósito do óleo da unção não era para consagrar pastor. O propósito do óleo da unção não era para consagrar presbíteros, para consagrar diácono, para consagrar obreiros, para consagrar diaconisas, para consagrar evangelistas, para consagrar bispos, para consagrar apóstolos. A unção não foi feito para esse propósito. Pelo contrário, é uma sombra que apontava para Jesus. Amém? Vindo Jesus, a unção óleo acabou. A unção que é feita hoje em pastores, em presbíteros, em diáconos, em obreiros, em evangelistas, em apóstolos. Essa unção com óleo que é feita hoje nas igrejas, essa unção ela é falsa. Essa unção ela é antibíblica. Esta unção ela não é a unção verdadeira. Ela não é a unção ordenada por Deus. Bem, a unção divina, a unção verdadeira, ela é diferente. Jesus Cristo, ele disse algo muito importante que se encontra em Marcos capítulo 2. Abra sua Bíblia em Marcos, livro histórico de Marcos. Marcos capítulo 2, e o versículo 21 e o 22. Marcos 2, 21 e o 22, que diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho rompe os odres, e torna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém? Não pode misturar a dispensação da graça com a dispensação da lei. A lei, ela durou até Jesus. O óleo da unção, o consagrar, o ato de ungir pessoas com o óleo físico, durou até Jesus. Com a vinda de Jesus, a unção com óleo parou. Amém? Porque os profetas, sacerdotes, profeta, quem era consagrado? Quem recebia o óleo da unção lá no Antigo Testamento, lá no tempo da lei? Lembrando que Jesus, ele viveu no tempo da lei. Amém? A lei se cumpriu nele. A lei apontava para Jesus. Gálatas capítulo 3. Amém?
Então, os reis, que eram ungidos, profetas e sacerdotes, apontavam para Jesus. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele exerceu esses três ministérios: de profeta, de rei e de sacerdote. Se você não ouviu a mensagem anterior, eu aconselho que você veja. Então, a unção que é feita hoje nos templos, essa unção ela é falsa. Essa unção ela é antibíblica. Não é a unção verdadeira. A unção verdadeira é outra. Infelizmente, pessoas pensam que quando recebem o óleo na cabeça, elas acham que foram ungidas ali. E ela acha que agora ela é uma pessoa inquestionável, intocável. É o pastor que não pode ser questionado, é o presbítero, é o diácono, é o obreiro que não pode ser questionado acerca de alguns ensinos, acerca de algumas doutrinas, acerca de alguns comportamentos perante a igreja. E eles se utilizam de textos isolados para dizer ao povo que não pode tocar no ungido de Deus. Eles usam o texto favorito de Salmo 105, versículo 15, que diz: não toquei nos meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Quem eram os ungidos de Deus? Na antiga aliança, quem era os ungidos de Deus na antiga aliança? Quem eram os ungidos de Deus na antiga aliança? Que as pessoas ungidas recebiam o óleo. E de quem é que o salmista está falando? Está falando dos reis, dos sacerdotes. Quando Deus disse: não toquei nos ungidos, ele não falava do pastor da Assembleia de Deus hoje. Ele não falava do presbítero. Ele não falava do diácono. Ele não falava do obreiro. Deus, no Salmo 105, versículo 15, ele falava dos reis, sacerdotes e profetas. Esses eram os homens ungidos de Deus. Amém? Então, essas unções, essas consagrações de obreiro, ela é falsa. Amém? É uma consagração antibíblica. É falsa. Não pode acontecer isto, porque a lei, ela cumpriu-se em Cristo. E consagrar homens hoje, derramar óleo na cabeça de homens hoje, é querer desfazer do que Jesus fez. João capítulo 19, versículo 30, Jesus disse: está consumado. Está consumado. Completou, ele já cumpriu. Em Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. Ou seja, o fim da lei, a finalidade da lei,
O propósito da lei, o objetivo da lei era apontar para Cristo, era mostrar Cristo, a vinda de Cristo. Então, quando era matado animais, está apontando para Cristo. Quando os judeus matavam animais para tirar o pecado, para cobrir o pecado, ali estava um ato profético apontando para Cristo. Ou seja, chegaria um dia em que Cristo, como um cordeiro, seria morto, seria sacrificado. É por isso que hoje não se sacrifica mais animais. É por isso que hoje não se oferece a Deus animais em sacrifício, porque Jesus já fez isso. Da mesma forma, é a unção com óleo. Quando profetas, quando reis e sacerdotes eram ungidos com óleo, estava apontando para a unção, a consagração de Cristo. E nós vemos Cristo recebendo o óleo que era símbolo, uma simbologia do Espírito Santo. Amém? O óleo da unção era um símbolo do Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 16, quando Davi ele foi ungido, quando Davi ele recebeu o óleo da unção na cabeça dele, diz a Bíblia que o Espírito Santo se apossou de Davi. Quando Saul recebeu a unção do Espírito Santo, do óleo através de Samuel, quando Samuel ungiu Saul, Saul recebeu o Espírito Santo. Então o óleo ele é uma representação, ele era uma sombra que apontava para o Espírito Santo. E nós vemos Jesus sendo ungido como rei. Nós vemos Jesus sendo ungido como profeta e como sacerdote. Mateus capítulo 3, ele foi ungido. Louvado seja Deus. Estava comigo a Bíblia em Mateus capítulo 3, e o versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu volta da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo com pomba e vindo sobre ele. Olha Jesus recebendo a unção. Olha Jesus recebendo a capacitação para exercer o seu ministério. Olha Jesus em Mateus capítulo 3, versículo 16, sendo ungido a rei, a profeta e a sacerdote. Amém? Jesus, ele exerceu, ele cumpriu a profecia da unção. Então, ungir alguém hoje com óleo é uma missão. Capítulo 3 de Gálatas, abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amém? Eu vou ler novo. Gálatas 3 e 13.
13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, ele já nos resgatou da maldição da lei. Um dia alguém hoje derrama óleo na cabeça de alguém hoje, é maldição. É dizer que Cristo não fez nada. É dizer que Cristo não nos resgatou. É dizer que o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Quando se faz uma consagração, uma unção com óleo sobre a cabeça de alguém, colocando óleo, derramando óleo, imitando Davi foi consagrado com óleo. Davi recebeu o óleo da unção à cabeça, porque Davi estava representando Cristo, apontando para Cristo. E Davi não era presbítero. Davi não foi consagrado a presbítero. Davi não foi consagrado a pastor. Davi não foi consagrado a obreiro. Davi não foi consagrado a diácono. Davi não foi consagrado a evangelista. Davi não foi consagrado a missionário. Davi não. Davi não foi consagrado a apóstolo. Davi não. Davi foi consagrado a rei. Davi era rei. Davi foi consagrado a rei e não a pastor, e não a presbítero. Essas consagrações que são feitas hoje é antibíblica. Ela é falsa. Ela não é a verdadeira consagração. Ela não é a verdadeira unção. E eles usam o texto, como nós vimos, no Salmo 105, versículo 15: não toquei nos ídolos, como se ninguém pudesse questionar o que eles pegam. Como se você não pudesse questionar a pregação deles. Será que é assim? Será que você é proibida de questionar os ensinos onde você faz parte? Será que você é proibido? Está na sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo de número 2. Gálatas capítulo 2, versículo de número 11. Gálatas 2 e 11, diz assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não davam bem,
e diretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Olha o que Paulo vai dizer a Pedro: se tu, sendo judeu, vives com os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então Pedro, ele foi questionado por uma ação que ele fez. A ação essa que era contra as doutrinas do Evangelho da graça de Deus. E Paulo repreendeu Pedro na frente de toda a igreja. Amém. Rapaz, aí.